Bom dia, bom dia, bom dia. A produção aqui correndo muito. Estamos dando início a mais um UFC Fiquei Fora na reunião matinal. Tá tudo bem, produção? Tá tudo bem. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Começando mais um UFC de quinta-feira. Tá chegando o final de semana. Isso aí. Mas antes de tudo, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem pra gente dar início aos trabalhos. Por favor. Web T-Rex dando aqui bom dia. Maurício SP. PH também falando que o som está ok. Saulo. Cadê aqui a sala de assessores também? Luiz Messice na sala. Obrigado. Charles aqui. Homem Cueca. Guaco. Que isso? Falaram vários aqui. Não consegui nem falar todo mundo. ISF. Ellison também tá aqui, Thiago da Ática. Opa, Thiago tá tudo sumido aí. O Drive tá falando que o som está duplicado. Som que tá falando muito rápido. Pô, a gente tá falando de um copo, eco. Bom dia, time. Bom dia, Nagai, T. Silva, Simone. São ok, acho que só uma pessoa reclamou, né? Se tiver com 2 players abertos, informou aqui Luiz Messice. Pode dar isso, pode dar eco. Som duplicado, obrigado. Produção aqui trabalhando. T. Menezes, isso aí. Boa, senhores. LCP, Cristiano. Pô, olha, tem tanta gente que não consegue mais falar. Isso que é bom. Audiência aí bombando. Produção, 520 pessoas assistindo. Obrigado pela audiência de todos. A gente tenta falar. 530, que a produção acontece isso. E hoje não é sexta-feira. Sexta-feira o bicho pega aqui. É Coca-Cola e chocolate para curar ressaca na sexta-feira. Mas vamos lá, Edson Visão, Mona Invest, voz sobre voz, Thiago da Ático, som tá ok, o Charles da Upper, obrigado aí Charles, João de Bom também, perfeito. Não, o pessoal falou que a voz tá duplicada porque a opinião da gente vale por 2, pô, obrigado, que isso, obrigado galera. Vamos começar então, vamos lá marcando aqui, Pastor Celso e Pastor Kim, na Igreja dos Desesperados. De Santo boa, boa. Homem Cueca. É isso aí, hoje no Conta Corrente. O pessoal já tá falando, né? Eu ia falar aqui, Danilo é fogo, Danilo é fifi, rapaz. Não se aguenta ali, né? Não se segura, fofoqueiro, rapaz. Ia dar notícia, fifi, tá lá aquela que fica na janelinha, olhando a rua, comenta. O Danilo. Chama ele de Zio Danilo. Hoje no Conta Corrente, senhores. Espero, né? Tá confirmado até agora, né? Me chamaram e tal. Mas para falar mais de macro, vamos ver as perguntas aí, as perguntas dos internautas. Dos internautas. Isso aí. Mas a gente comenta, o Ricardo Kim hoje substituiu bravamente aí na reunião matinal. Obrigado, Kim. Isso aí, que isso. Mas vamos lá, vamos começar por onde? Tem perguntas já, Petrobras também subindo bem, mas só pegar aqui as perguntas. Petrobras, bancos, né? Bancos boa do SNP já fazendo aqui a primeira pergunta. Vamos falar de bancos então? Depois a gente fala de Petro, bancos acho que está mais no radar, aí, até pela queda. Vamos lá. Bancos, né? Você me perguntando aqui, parece que o Levi quer aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, né? A famosa CSLL, dos bancos de 15 para 17. É isso mesmo? Foi isso que deu de breaking news, mas perguntaram para ele. Ele não falou. Outra coisa que teve foi uma casa gringa rebaixando todos os bancos, né? O CS rebaixou todo mundo, falando que risco, retorno, relação risco-retorno, as ações subiram, né? Aí tem um relatório, a gente não recebeu isso, só viu a chamada. O relatório deve estar falando, inadimplência, crescimento menor de crédito, tudo que a gente já sabe. A gente comentou bastante, mas mesmo se colocar na conta, tudo bem que agora que subiu um pouco, o upside é um pouco menor, mas ainda em termos de risco-retorno, comparando com os outros setores da Bolsa, bancos ainda... Você não compra nada. Se bancos acabou, então... Se bancos é para vender, não tenham nada, tá? Esse é o ponto. E outra coisa que a gente estava conversando é se de fato, o Celso já comentou bastante o quanto a gente está um pouco mais otimista para esse mês, e se de fato concretiza mesmo, as medidas começam a emplacar, nem que seja de maneira ruidosa, etc., Petro puxando o índice, bancos são dos primeiros ali a reagir, 25% do índice, pô. Então, tem beta alto, faz sentido quando melhora o macro, entendeu? E até o pessoal tava, né, uma relação meio assim, Levi veio, né, do Bradesco, não vou mexer em banco, não penso em como podem mexer, mas
era o único até agora, né? Tava mudando PIS e COFINS, era o único que não tinha mexido. Elevar, pô, se for de 15 para 17, óbvio que impacta, mas a ação caiu 2%, já está no preço. Seria essa conta, a conta de padeiro aqui, entendeu? Mas seria essa a conta. Por um lado, o Levi, que veio do Bradesco, tudo bem que ele é mais difícil, mas por outro lado ele sabe onde dá para cortar, né? Aonde no lucro ali você pode Esse é o problema, concordo. Aumentar, então... Isso, concordo. Mas assim, nada confirmado, né? De fato é bom ficar no radar, mas de novo a gente ainda gosta bastante do setor. Então vamos lá. Perguntando se JBS quando cai, Hildo da Silva. A JBS até que está vivendo, né? Se tivesse que ter uma das ações ali do setor, seria ela. Não teria, mas seria ela. Se beneficia com um câmbio ainda elevado. Preço de carne, ela repassou novamente preço de carne. Mas aqui no Brasil não está dando para comprar carne. Ela exporta. Estava conversando agora aqui no corredor. Mas a Brasil Foods não é isso. Não, porque a Brasil Foods não é só carne, é prato pronto. Ela não vai exportar lasanha, né? Pô, exportar agora fica muito competitivo para os caras, né? Então assim, mas o mercado doméstico não está aquecido. Vamos separar Brasil Foods e JBS. JBS é muito mais, ainda existe muito mais a matéria in natura, a carne in natura. A Brasil Foods passou para um outro patamar, que são produtos de maior valor agregado, pratos prontos. Só que prato pronto não tem como, vou exportar lasanha, vou exportar pizza, não faz sentido nenhum, nem deve valer muito a pena pelo valor do produto. A carne não, é diferente, e aí se ela não consegue vender no mercado doméstico, a JBS tiver algum problema, que a Brasil Foods, 50% das vendas dela vão para o mercado doméstico, a JBS exporta. Então, JBS pode continuar nessa tendência de alta muito com esse dólar aí, mas Marfrig nem pensar. Vamos lá então, estou marcando aqui. Comenta GPIV33. O que é GPIV33? É a GP Investimentos, né? São os fundos de private equity da XP que investem em diversas empresas. Da GP. Falei o quê? XP. XP, desculpa, da GP, não é da XP. GP, tá? Trabalhei até na GP em 2005. Trabalhei por lá, não vou falar essa aí, não vão saber a minha idade. Mas aí falaram assim, comenta sobre capitalização. Eu não vi nada, LCP, não vi sobre capitalização. O que pode ter, de repente, algum fundo, normalmente é isso. Como ela é uma empresa que ela pega o dinheiro do private equity e aplica em empresas fechadas, o fundo pode ter entrado dinheiro para investir em empresas fechadas. Eu não vi nada, então vou ficar devendo essa, né? Muito líquido, né? Também. Não, muito líquido. E ela tem um desconto grande. Aí fala assim, XPTD11 é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Na GP e V, qual o ponto? Ela investe em empresas fechadas. Santo Antônio, por exemplo, que é uma empresa de sondas de petróleo. Tem também a churrascaria, fogo de chão. Só que ela não consegue vender, não é assim eu vendo. No XPTD11, quero me desinvestir de CETIP, BVMF, Ambev, Itaú, BB Seguridade. Ele vende num dia só. Nesse caso aqui não tem como sair. Então tem que ter um desconto? Tem. Você paga um cara para fazer a gestão de ativos fechados que não dá para ele vender assim tão fácil. É por isso que, se for ver o deságio de um XPTD, tem que ser muito menor, né? Porque até aquela cláusula de se o fundo for encerrado, etc., os gestores vendem todas as ações, tem liquidez e te devolvem o dinheiro sem o deságio. Então, enfim. Mas boa! A gente comenta depois disso. Perguntando aqui de Qualicorp, a Fabiana. Qualicorp a gente colocou na nossa carteira, ainda que com uma exposição menor. A gente sabe de todos os riscos de intervenção do governo, canetada ali, algum ruído, principalmente no começo do ano, com relação ao fomento de planos individuais, mas a gente acha difícil. Realmente é tudo uma questão de risco-retorno, sempre vai ter esse risco de canetada, você tem que conviver com isso, mas tem um momento que, quando a ação cai muito, etc., começa a abrir espaço e o risco-retorno fica interessante. Foi esse o caso de Qualicorp. Sofreu bastante, a gente acha que não vem aí de forma muito clara essa questão, você tem diversas questões políticas aí também, e o próprio, não faz muito sentido você migrar todo mundo para individual, tanto para o cliente como para a empresa. Então, nesse sentido,
Qualicorp está negociando ali nos níveis mais baixos de múltiplo dos últimos anos ali. Então, para a gente fez muito sentido, mas de novo, a gente só não recomenda uma exposição muito grande, porque tem riscos, mas uma ponderação baixa ali. Hoje a gente tem, se não me engano, 10% da carteira. Acho que essa seria talvez a participação máxima ali, que vale a pena esse risco retorno em Qualicorp, então a gente gosta. Já emenda com Rumo, de novo. Todo dia eu perguntando bastante Rumo, depois, sobre a Rumo, oscilação forte. Depois dessa fusão aí, teve muita volatilidade. Depois que eles colocaram novos diretores ali, muito mais ligados à coisa logística, que de fato o mercado tem uma visão um pouco melhor do management lá. A ação andou bastante, depois recuou um pouco, mas a verdade é que no curto e médio prazo você tem muito desafio ainda para fazer com todas essas sinergias. Essa troca de transporte de açúcar para grãos vai incrementar a margem. Você tem diversos upsides, mas talvez demore um pouco para se refletir no papel, porque o investidor precisa ganhar um pouquinho mais de confiança para montar uma posição maior, enfim, e fazer o papel mudar de patamar. Então, essa nossa visão, curto e médio prazo, a gente não acha que tem um risco-retorno interessante, mas para longo prazo é um case com diversas sinergias e upsides legais. Tem a questão do Ometo tomando controle ali, ele tem uma boa entrada no governo que pode facilitar a renovação das concessões de ferrovias, mas só tem que tomar um pouco de cuidado e talvez demore um tempinho para maturar essa ideia de sinergia ali em termos de preço e refletir no preço da ação. Notícia de hoje, o XCF perguntou, não vi nada, né, a gente não gosta do ativo, né, o setor está passando por um processo de consolidação. A Oi ela não entrou no leilão do 4G, do último ano passado, só TIM, Vivo e Claro. O processo de consolidação, ou a TIM compra a Oi e divide entre os outros players, ou a Oi compra a TIM e divide. Racionalmente, a gente sempre fala isso aqui, a Oi deveria ser vendida pelo grau de alavancagem dela, endividamento. Mas o governo quer manter uma empresa, né, tem a parte política, falando com a língua portuguesa. Então pode ser que a Oi compre a TIM. Como é que ela vai comprar? Troca de ações e provavelmente também nova emissão de ações. Por isso que a gente fica fora do ativo. Vincenzo aqui, por favor, BBAS, estou comprado no 2511, que faço? Vendo ou compro mais? Em bancos, a gente prefere exposição a Itaú ou até mesmo Bradesco. Não teria Banco do Brasil em carteira. No mínimo, troca a posição, né? Troca a posição. Metade da Itaú. posição, troca por Itaú. Faz sentido. A gente sentido. acha melhor. Principalmente aproveitando a queda de hoje. É um bom momento aí. A gente tem muito receio. O Banco do Brasil é barato, mas tem muito receio de interferência econômica. Se precisar do banco, né, para dar crédito, o governo vai soltar a mão. O Homem Cueca perguntando de Cielo, se a gente gosta, o ativo voltou a andar. Né, aquilo que a gente vem destacando aqui, nosso único receio é essa PagSeguro entrando, como ela pode limitar os ganhos, competição, acho que demora. Tem espaço para todo mundo, mas não é um ambiente tão competitivo assim. Então esse é sempre um risco para ela. E também regulamentação pode ser outro risco, mas a gente segue gostando de Cielo. Thiago da Ático perguntando, Estácio Croton, Kim, explodindo. Comentários? Hoje a gente teve uma notícia no setor de que a Semesp, que é o sindicato das maiores empresas ali privadas de ensino superior, eles conseguiram eliminar que derruba aquela trava de reajuste de mensalidade de 6,4% para mensalidades para alunos do FIES. Então, só lembrando, algum tempo atrás eles já tinham conseguido essa liminar, aí derrubaram, agora estão voltando, então talvez seja um pouco dessa questão, porque você tira essa trava. Agora, eu não acho que dá para se apoiar tanto nisso, porque a qualquer momento pode cair, assim como já caiu essa liminar no passado. Mas o que a gente está percebendo é que os investidores, depois desse tempo aí, principalmente depois também da troca do ministro, etc., o pessoal está voltando a olhar um pouco mais de perto, né, educação. A gente ainda acha que agora, no curto e médio prazo, o risco-retorno não é muito bom. A gente fica um pouquinho cético ainda, pode ter mais ruído, alguma coisa nesse sentido, mas no longo prazo a gente ainda vê valor. E aí, no caso, a gente prefere Croton, que tem um management melhor, eles estão com uma
um projeto de financiamento ali, enfim, e o Galindo sempre conseguiu entregar mesmo nesses momentos aí difíceis aí, e aliás é nesse momento que você tem que contar com o management. Então por isso que no longo prazo a gente recomenda, ainda que com uma alocação menor, porque a gente ainda precisa ver como que vai ser em termos de efeito essas mudanças do FIES, mas o setor não acabou, a gente tem EAD ainda crescendo forte, sinergia da fusão com a Anhanguera, tem uns upsides interessantes aí, principalmente nesse nível de preço. Faz sentido ter alguma alocação para longo prazo, tá? Curto e médio prazo, a gente ficaria um pouquinho com o pé no freio ainda. Isso, o Drive fez uma pergunta legal aqui. Nos últimos meses, à medida que as consequências da recessão, né, e da Lava Jato se tornavam mais palpáveis, grandes gestores, reguladores e banqueiros começaram a se fazer a seguinte pergunta: será que existe um risco sistêmico para o setor financeiro do país? Em outras palavras, um banco em dificuldade pode causar graves danos a outros. Não acredito, falando de bancos abertos, não estou falando de caixa na BNDES, até porque a gente nem olha, mas os próprio Bradesco quanto o Itaú declararam que a exposição à Lava Jato, né, as empresas Lava Jato e Petrobras, não passava de 5% nas suas carteiras. Então, eu não vejo esse risco. Fora fundo garantidor de crédito, tudo isso, teria que ser um rombo muito grande. Eu, particularmente, não vejo esse risco. E quando a gente fala com gestores aqui no país, a gente tem um jantar de 10 na semana que vem, tá todo mundo comprado e em Itaú e tudo mais. Então, eles continuam gostando desse ativo, não vem muito receio não, tá? É o que eu falei, uma caixa, um BNDES pode dar problema sim. A alta da pele tem alguma explicação? Essa notícia aí de que o balanço sai entre 17, dia 20, né? O balanço sai, vale muito. Pô, todo mundo divulga balanço, pô. Né? Se fosse por isso, tudo que é assunto tinha que subir. Mas não sabe o tamanho do rombo, tudo isso, ainda é complicado. Quem tem, Petro, mantenha. Quem não tem, espere. Acho que seria prudência nesse caso. SUSB ainda segue com fôlego para subir? Pergunta o Figa, Ricardo Kim. Segue. Agora a gente teve arrefecer um pouco o dólar, né, nesses últimos dias, última semana. Mas, de novo, pelo menos a nossa cabeça para médio prazo é dólar num patamar alto e com tendência de alta. Nesse sentido, a gente ainda gosta do papel. Tem espaço em termos de valuation, tá negociando ali num múltiplo não tão alto, deve estar agora 6,5 vezes EV/EBITDA, que nada mais é que o valor da firma sobre o quanto o potencial de geração de caixa operacional dela. Fibra e Klabin negociam mais acima. Então a gente gosta do papel. É muito uma questão de alocação de portfólio. Você, dentro do seu portfólio de ações, você acha que é muito bom você ter um pedaço dele alocado em empresas que estão expostas a dólar no patamar mais alto, que é o caso de Suzano, e é nesse sentido que a gente mantém na nossa carteira e ainda acho que tem potencial para a SUSB. Mas, de novo, quando a gente fala aqui, não é que a gente recomenda você colocar todo o seu patrimônio de renda variável em SUSB. Todos os seus ovos numa cesta só. De novo, aqui a gente sempre fala de uma questão prática. Questão prática, o investidor escolhe uma cesta de ações para investir em renda variável, ou deveria ser assim, pelo menos ter uma visão mais estratégica. E nesse sentido, a gente tem hoje, por exemplo, 15% de alocação em SUSB para pegar $1 no patamar mais alto. Boa pergunta aqui do VET. Celso, boa tarde, cheguei agora. Essa paridade Petro 3, Petro 4 já foi comentada? Será assim o normal agora? Por que você teve isso? A gente já explicou isso, já tem um tempo sobre isso. As ONs, o governo reduziu o pagamento de dividendos para metade das PNs. E aí as PNs negociavam com prêmio, passaram a negociar abaixo, tá? Tem menor liquidez aqui, mas tem melhor liquidez nas ADRs nos Estados Unidos. Lá eles só compram ON, porque PN para eles não existe. Não existe ação que não tenha possível participação no controle. Aqui no Brasil que foi criado isso, essa aberração. Mas mais o Unity, né, que é uma aberração absurda, né? Um ON, 27 PNs. O gringo não entende nada. Nada disso, mas vamos lá. A PN, vamos fazer a conta simples. A PN paga R$1 por ação, ação a R$10, 10%. Como a ON paga 50% menos, isso o governo determinou, ela pagaria 50 centavos, teria que ter uma diferença aí, você poderia ter de 5%, correto? Uma paga 5%, outra pagou 10% de yield.
Deveria ter essa diferença. Pô, mas agora tá igual. Desde que a companhia, na época acho que o Manteiga, num conference call, que falou que ia distribuir, que ia falar sobre dividendos, final de janeiro, eu não lembro a data certinho. Que eles falaram que ia anunciar o balanço, não veio, a Graça falou daqueles 88 bi e o Manteiga falou que poderia não pagar dividendos. Se não paga dividendo é tudo igual. 10% de zero é zero, 5% de zero é zero. Então a NPN tem que negociar no mesmo valor, porque nenhuma tem que ter prêmio. A PN deveria ter prêmio de 5% se voltar a pagar dividendos. Não pagando, prêmio é zero. Então negocia ao mesmo múltiplo. Ok, a gente discutiu até sobre isso, Vete, uma vez, que foi uma coisa legal, entendeu? Short and go, pode shortear. Se você tá me vendo aí, Zidanilo, pode ir com tudo. Vai, garoto. Vai, Fifi. E vamos lá. O WebTrex perguntou se a abertura de capital da Caixa Seguridade pode ser uma pedra no sapato da BB Seguridade, já que Banco do Brasil e Caixa têm agências espalhadas. Não estou dizendo nem de competição, que ela já existe. Não é competição uma com a outra. Fluxo, né? Fluxo. Você tem hoje ativos no setor de seguros, diferente, mas você tem Sula, Porto Seguro, BB Seguridade. Vai entrar um grande, que é a Caixa, você vai atrair um pouco o fluxo para isso. Vão analisar sempre, agora vai ter um comparable, né? Uma outra ação para comparar. Se está mais barato Caixa, o pessoal compra a Caixa. O Banco do Brasil fica para trás. E o dinheiro, não tem dinheiro novo, o cara desaloca um pouco, pô, será que vale a pena entrar? Vai vir com desconto? Deveria vir. Caixa tem que vir com desconto para BB Seguridade. Aí batem antes em BB Seguridade, pode ser que uma pedrinha no sapato. E aí, fazendo o link, ontem a gente enviou a nossa estrutura da semana justamente em BB Seguridade, né? Por isso. Fazendo isso que o Celso comentou. Além do fato de BB Seguridade ter esticado bastante nesses últimos tempos, chegou a bater lá perto dos highs, você tem ainda uma boa empresa que a gente gosta, etc., mas você tem ação nos highs ali e mais essa questão do IPO de Caixa Seguridade, enfim, muita conversa ali ainda para esse ano talvez, pode trazer uma pressão em termos de fluxo. Então, nesse sentido, a gente fez essa proteção, enviou para a base já de assessores e colocou lá na intranet também. Dei uma olhada, basicamente é uma operação até para o final do ano, então você que tem BB Seguridade, você monta uma proteção a custo zero, você fica protegido até uma queda de 17,5% mais ou menos. Então, se o papel cair 15%, por algum motivo você não vai perder nada, mas você não abre mão da alta. Se até o fim do ano o BB Seguridade subir cerca de 17,7%, se eu não me engano, você participa da alta integral. E isso a custo zero, assim, faz muito sentido pra gente. Não tem por que você não adicionar valor ali nas suas ações que você já tem lá e se proteger sem abrir mão da alta. Então, pessoal, chequem aí essa proteção em BB Seguridade que está na intranet. Sim, SMP? Respondido. Se entrar no IPO da Caixa, só se for abaixo. Concordo. Kim, comentaram um pouco sobre Randon. E teve uma outra pergunta. Não, mas fala de Randon. Tá. Randon, pô, a gente está vendo principalmente dados de venda de caminhões, de veículos pesados e leves também, muito ruim nesse começo de ano. A gente viu no comecinho do ano a Fenabrave mudando a projeção de 0, ou seja, vendas estáveis para -10, uma queda de 10%. E agora a Anfávia, nessa mesma linha, tinha uma projeção estável e agora projeção de queda de 13%. Então, o negócio está bem difícil. Você tinha algumas discussões também de possível suspensão de PSI, que é o programa do governo para fomento de investimentos com juros menores, possibilidade de ser suspenso no meio do ano. Deu uma arrefecida nessa questão, mas é um risco que tem ainda. Isso sim seria muito ruim para o setor. Então, assim, tá bem difícil para a Randon. Ela anunciou diversas flexibilizações de jornada, etc., para tentar manter um pouquinho de margem, mas a gente sabe que você tem um custo fixo ali que vai pegar, vai reduzir margem, então curto prazo muito difícil, curto e médio prazo a gente não vê porque está alocado nesse setor, nem em Randon, porque, enfim, não tem nenhum trigger ali para a ação mudar de patamar de forma consistente para cima. Então a gente não gosta aí de exposição a curto e médio prazo.
Outra coisa que algumas declarações da própria Randon, da diretoria, falando que de fato está bem preocupante essa venda de caminhões. Então, assim, já estava ruim e parece que está piorando, né? Ficar no radar, mas, de novo, a gente não recomenda exposição a Rapt, Pomo, IOSP, enfim, para esse curto médio prazo. Boa, pessoal perguntando aqui de Anima. Anima é um player de educação com menos liquidez, num nicho um pouco mais premium ali, eles cobram a mensalidade um pouquinho mais alta do que a média, mas a gente não gosta aqui de exposição à Anima, porque, de novo, o setor está muito ruidoso e é uma empresa que é pouco líquida, tanto que sofreu muito mais que as outras, e também tem pouco EAD, então você dilui um pouco essa questão do FIES. É fato que ela negocia um múltiplo bem menor, mas tem motivo para isso. Então, de novo, acho que a gente continua com a nossa cabeça que se quiser ficar exposto à educação, o melhor é você ficar via Croton, mesmo pagando um prêmio em cima. Faz sentido nesse ambiente incerto. Tá? Boa. O pessoal perguntou de Beto. Beto vem andando aí, não deveria ter o ativo, deve sofrer esse ano muito por conta desse cenário muito mais desafiador, a venda de eletrônicos, eletrodomésticos tende a sofrer, fora o parcelamento. Então, juros elevados, tudo isso, não pensaria em ter o ativo no atual cenário. Teve uma alta aí, não teve aluguel, o pessoal acabou puxando, teve squeeze. Brim, essa oferta é para aumentar o capital para comprar ações da GP. A GP tem um fato relevante, é a R$3. Por que esse preço? Porque ela falou que era a média naquele período das ações, por enquanto está valendo. BIF, Minerva, boa empresa, management bom, mas se tivesse que ter hoje era melhor ter JBS. Alpargatas e Sul-América, tem bastante tempo que não olho Alpargatas, até o ativo vem performando melhor. Nosso maior receio, acho que vem performando melhor, é Grendene. Nosso maior receio com Alpargatas, negocia um múltiplo alto hoje, e se a Camargo Corrêa precisar de dinheiro, ela faz parte, então teria um pouco de receio com ela. Camargo Corrêa por conta de todo o problema nessa operação Lava Jato. Sula 11, tivesse que ter ativos de setor de seguros, preferimos BB Seguridade. É um ativo que negocia um múltiplo bem mais baixo do que BB Seguridade, faz sentido, mais focado em veículos e também em saúde, né? Pode ter um número maior de sinistros do que a BB Seguridade, que vende PIC, aqueles planos, né, que o risco é muito menor, tá? Saiu algo a análise? Não, do quê? O dólar tá subindo? Não vi nada, eu tô preso aqui, não sei. Falamos de Brim aí, permanece. Sula também não, é barato, Porto Seguro subiu, BB Seguridade subiu, Sula ficou para trás, tem esse risco um pouco maior. A gente prefere BB Seguridade, mas dá para ter um pouco de Sula. As melhores empresas, BB Seguridade, depois Porto Seguro. Sul-América está no nível patamar abaixo. Neto Trader, Celso, pela situação econômica que estamos passando, qual setor podemos ficar menos pessimistas? Acho que muita coisa está no preço, né, Kim? Todo mundo sabe, vai ter recessão? Vai. IPCA 8? Sim. Selic quase 14? Sim. Então tem muita coisa no preço. É o racionamento que o governo está dando uma pegadinha do malandro, né? Fala que vai anunciar e não anuncia. Aquela pedalada. Mas acho que tem muita coisa já no preço, né? Óbvio, o cenário piora, setor que sofreria menos. Eu olharia como bancos, mas hoje em dia não sei, tudo vai sofrer muito. O fato é que, assim, num ano de ajustes, com toda essa questão de medidas e racha, Congresso Planalto, etc., mais dados econômicos ruins, a gente conversou bastante no XP Connect. Saiu aqui, desculpa interromper, foi a Fitch revisou a perspectiva do Brasil para negativa. Reafirma a nota BBB, triple B, mais perspectiva negativa. Isso aí. O que representa isso? Pode rebaixar o Brasil. Então, preocupa, dólar dispara, não tem como, e bolsa talvez poderia cair. Mas se o dólar disparar de tal maneira, segura um pouco bolsa. Desculpa, eu interrompi só porque me mandaram isso aqui agora. Então daqui pra frente, Temer vai ter que articular como nunca. Ali, Levi também.
Mas, enfim, o que eu tava falando... Era de bolsa cara. Então, assim, não dá pra ficar confortável com nenhum setor, né, no final das contas. Não dá. Perde em grau de investimento. Pô. Você tem alguns que você fica pior. menos preocupado, bancos, ou no caso de você estar um pouco mais pessimista, ficar alocado no setor de exportação, etc. Mas, assim, não vai escapar, entendeu? Se acontecer alguma coisa um pouco mais estrutural e grave, não dá pra ficar tranquilo com nenhum setor. Boa. Vamos lá. Continuamos investment grade, não perdemos não. Foi só... Perspectiva é negativa que ela pode reduzir a qualquer momento, né? Mas manteve, reafirmou o rating pelo menos. Múltiplos, tem bons fundamentos? Perguntou o SMP, sim, tem bons fundamentos. Acho que dá para carregar. É um ativo que sofre menos em cenários assim, mais resiliente. Se a pessoa gosta dessa palavra. Metal leve, não teria. Atual cenário complicadíssimo, qualquer implemento. Pouca liquidez também. Pouquíssima liquidez. Não teria. Saiu algo sobre Elet 6? Não vi nada. Mas não saiu. Sai aquela questão de... Não teria. O Lava Jato vai intensificar a investigação porque eles acham que teve alguma coisa irregular no edital do Angra 3. Eles favoreceram, então vão olhar mais de perto. Quem falou do Eletrolão? Quem vem falando que vai ter um Eletrolão? Estão só esperando acabar a CPI da Petrobras. Vai ter o Eletrolão. Vai ter, com certeza. Vai ter. Questão de tempo só. Mas vou olhar mais a fundo e quem procura, acha, né? Quem mole, ali é mole de achar. Ali é mole. Não precisa nem procurar muito. Não. Perguntaram se quem tem OGX vai poder trocar por OGSA. Senhores, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Alguém olha ainda? Fui falar com amigos meus, me ligaram ontem da agência Estado, falei, não tenho a mínima noção. A gente não está conseguindo ninguém para falar. Ninguém está olhando esses mas ativos. negociar, sei lá, 10 mil reais. OGSA 3, puxaram o papel, fui ver 12 mil reais. Aí, não tenho a mínima ideia sobre isso. Perspectivas para a R-Log, né? Você falou, né? Eu falei da Rumo já. Desculpa, era Rumo e Log é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Porque virou Rumo 3, Isso aí. Já falamos. Não tem perspectiva. Agora, o pessoal andando na GX, eu só não ficaria, gente, CEMIG, curto e médio prazo também não teria, tende a reduzir os dividendos, está reduzindo o CAPEX, é outra que pode ter um problema também na hora de procurar. Não teria. Ativos do setor elétrico são poucos. Equatorial, Transmissão Paulista, Taesa talvez, são muito poucos assim que dá para ter. Tá? A Fitch reduzindo, né? A deterioração fiscal e aumento significativo do endividamento contribuíram para a revisão. Ela revisou para baixo, mas permanece grau de investimento. Óbvio que chama atenção. E isso pode fazer, que eu falei, a bolsa sofrer, o dólar sobe. É a primeira coisa, a gente chamando a atenção para o dólar, que o dólar deveria subir aí. Já vem falando sobre isso, aproveitar a oportunidade. Sei quem está perguntando na sala, né, que ainda mais quem vai viajar para comprar dólar logo. Na sala de análise a gente sempre falando sobre isso. Sobre Light, referente ao auxílio de empréstimo pelo BNDES junto ao setor elétrico, isso já era meio conhecido. Tá? E na Light é uma menos pior, ela está mais na parte de distribuição, mas mesmo assim eu não teria também o ativo. A PC está perguntando, Marco Polo subindo hoje, alguma notícia? Não vi nada específico em Marco Polo. Magazine Luiza, Thiago Oliveira, perspectiva ruim. Tudo que tem a ver com eletrônico, eletrodoméstico, venda, tende a sofrer muito, porque ninguém vai trocar eletrodoméstico se não precisar, né? Então, automóveis, geladeira, fogão, máquina de lavar, só troca se estiver precisando muito, então não teria mesmo. O Alexandre da Gente está perguntando aqui, o CS rebaixou a recomendação dos bancos brasileiros alegando que estão caros. O que você acha? Comentamos sobre isso, mas se ele acha que banco está caro, a bolsa está cara. E a bolsa está negociando a 12 vezes de lucro? Sim, a gente destaca aqui, está vindo só um fluxo de investidores estrangeiros. Só que bancos negociam entre 8 a 9 vezes lucro. São poucos setores que se safam aí nessa situação. A gente ainda prefere bancos a diversos outros setores, por isso nossa exposição maior, principalmente o veículo aí, Itaú. Acho que é isso, pessoal. Está mais devagar agora nesse finalzinho. Também te correu aqui. Respondeu. Te deu uma acelerada. Falou. Ah lá, Fitch prevê que a economia do Brasil terá contração de 1%. Todo mundo sabe, até a Fitch. Até a Fitch revisou pré-recessão. Então, entendeu? Não é a quinta de reversão. É a Fitch rebaixou o Brasil. Boa, Rick. É notícia. Um negócio interessante para destacar sobre Souza Cruz, né? Hoje vai ter uma assembleia especial ali, enfim, para discutir a questão da reavaliação. A BAT ofereceu um valor
A Aberdeen, que é um sócio relevante, um acionista relevante, quer rever esse valor, então hoje vai ter assembleia. Mas o interessante é que hoje a nossa mesa de estruturados até mandou como performou, o que a gente sugeriu há algum tempo atrás. Quem tem Cruz, quem tem Souza Cruz na carteira, como ela já esticou bastante e convergiu um pouco lá para o preço da possível OPA, você não vê muito mais upside. Tudo bem que pode ter uma negociação, etc., mas tem um risco gigante da OPA não sair e cair também. Então, nesse sentido, já que o papel esticou, a gente tinha recomendado, junto com a nossa área de produtos estruturados, a troca da sua posição de Cruz, já que a gente não vê tanto upside, tem algum risco ali, por alguns outros papéis com mais perspectiva. Aqui no caso era Itaú, na época Suzano, e esse trade foi muito bom. Eles mandaram um update agora. Suzano, Souza Cruz subiu cerca de 2%, enquanto o portfólio, se você trocasse, teria subido 6%. Então é um pouco disso que a gente tem falado. E vale sempre ficar de olho quando a gente faz essas coisas ali junto com estruturadas, ou a gente comenta essas possibilidades de troca de posição. É interessante fazer, nem que seja numa parte da posição, você não precisa também fazer ela inteira, mas vale o pessoal, a gente mandou para a base de assessores ali, vale ficar ligado nessa questão aí. Boa, e XPTD, 11, ainda dando aí um cenário mais positivo. XPTD contra Bova. Chamando a atenção. A gente já cantou a bola aqui. Isso aí. Hashtag cantamos a bola. Isso aí. Celso, se a nota da FIT deve aumentar a influência negativa dos nossos bancos hoje? Não acho que talvez pese nesse sentido, não. Apesar de até mais para a Petrobras. A Raia Drogasil não para de subir, além do aumento de impostos sobre medicamentos, alguma outra coisa relevante? Está impressionante. Não, o cenário aí mais positivo, ela está nadando de braçada, ganhando market share, as outras meio que ficando para trás, tem um poder maior de grana também. Mas naquele nível, a gente já falou isso na batalha até do século, não teria nesse nível, tá bem caro o ativo. 30 vezes, né? Deve estar uns 35 vezes o lucro, impressionante. O número que a gente vem falando, a gente falando de que a bolsa poderia ter 19 mil pontos em dólar, agora está 18 mil. Ela poderia corrigir para esse patamar. Tá, tem que olhar a bolsa em dólar, infelizmente, felizmente. Mas tem que olhar esse número. FIT, presidente Dilma tem recorde de baixa popularidade e congresso fragmentado. Acho que é isso, senhores. Os deixo agora e voltamos amanhã na nossa reunião matinal. Uma excelente quinta-feira a todos. Cuidado aí com o operacional em Petrobras, volatilidade elevada. Está andando muito mais por notícia do que por qualquer outra coisa. Então, cuidado em operar Petrobras. Quem tem, acho que vale a pena manter até o balanço. Quem não tem, espere, não entre ainda. Tá ok? A gente fica por aqui. Uma excelente tarde aí de quinta-feira. Um bom almoço a todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço e até amanhã.